Olá, no programa de hoje, passado, presente e futuro do trabalho no Brasil. As transformações do mercado e da legislação nas últimas décadas, os desafios trazidos pelo aumento da informalidade e as mobilizações pela redução da jornada. Eu converso com o sociólogo e professor titular da Unicamp, Ricardo Antunes. Ele é autor do livro Sentidos do Trabalho, que está sendo relançado pela editora Boitempo após 25 anos. Bem-vindo, professor Ricardo, um prazer recebê-lo. Obrigado, Marco, é um prazer também poder participar deste programa com a TV Assembleia e com você, um prazer. Professor, o Sentidos do Trabalho foi lançado originalmente em 1999. Quando surgiu a ideia de repaginá-lo e o que inspirou as atualizações feitas na obra? Basicamente, Marco, foram dois motivos. O primeiro é que ele teve 3 edições e mais de 15 reedições, o que daria aí alguma coisa como, do esquema antigo, que a gente chamava tudo de reedição, seriam 17 edições. E eu tive a felicidade de vê-lo publicado em vários países do mundo. Inglaterra, Itália, Holanda, Índia, Portugal, Argentina, Colômbia, entre vários outros, e Estados Unidos. Então, ele saiu em muitos lugares. E, em segundo, esse é o motivo mais importante, né, além de ele estar esgotado na edição antiga, né, que foi a última, né, de já 4 anos atrás, o mundo do trabalho se mantém muito, digamos assim, prisioneiro de alguns elementos que dificultam um trabalho dotado de sentido. Mas eu quis atualizar o livro, até para as edições novas que sairão também nesses países, mostrando que mesmo com o mundo digital, informacional, com a era da inteligência artificial, etc., não é? O cenário que nós temos hoje não é positivo para a classe trabalhadora. O fenômeno da plataformização, da uberização do trabalho, digamos assim, desprovido de direitos, do trabalho escravo contemporâneo, tudo isso mostra que há muito que discutir e que fazer para a melhoria das condições de vida da classe trabalhadora. Pois é, o livro traz uma espécie, né, de linha do tempo dessa precarização do trabalho. Como que essa chamada uberização impactou o mercado e as dinâmicas do capitalismo nos últimos anos, professor? Marco, digamos, essas mudanças impactaram profundamente. Desde logo, o seu principal elemento nefasto pode ser resumido de modo muito breve e muito direto. A classe trabalhadora mundial e brasileira levou muitas décadas, séculos mesmo, para conseguir direitos do trabalho. A semana passada nós comemoramos o 1º de maio de 1886, que ocorreu nos Estados Unidos para lutar pela jornada de trabalho. Há 1 século e meio atrás, 1886. Nós já estamos em 2025. Se nós formos olhar só esse ponto, a jornada de trabalho, os trabalhadores plataformizados, aqueles chamados trabalhadores uberizados, motoristas, tá certo? De automóveis, trabalhadores que fazem entregas com motos e bicicletas, para não falar dos trabalhos em plataforma em geral, arquitetos, arquitetas, jornalistas, professores, trabalhadoras dos cuidados, trabalhadoras domésticas. Há uma infinidade de trabalhos em plataformas. Na grande maioria dos casos, na esmagadora, ou até mesmo na totalidade, o que nós vemos? Jornadas ilimitadas de trabalho e nenhum direito fazendo parte da vida cotidiana da classe trabalhadora, de modo direto e simples. Se um entregador se acidenta, quebra o seu braço e fica 6 meses parado, ele não tem nenhum direito para ter remuneração no período em que ele está adoecido. Se morre, pior. E ele pode ter jornadas de trabalho que muitas vezes chegam a 15, 14 horas por dia. Isto mostra o absurdo. E não é, Marco, para finalizar esse primeiro ponto, não é um problema brasileiro, é mundial. Os meus livros, para minha felicidade, eu publiquei muitos. Os Sentidos do Trabalho é um deles. Há vários outros que eu publiquei nos últimos anos. Eu tenho dialogado com vários países do mundo. Essa realidade do trabalho em plataforma é global.
existe na Alemanha, existe na Inglaterra, existe na Itália, nos Estados Unidos, no Brasil, no México, na Argentina, na China, na Índia, onde quer que a gente vá. Com raras exceções, nos alguns países escandinavos do norte da Europa que são mais restritivos e alguns países também da Europa que estão obrigando que alguns direitos do trabalho sejam preservados. Ou seja, a atualidade é plena. Professor, numa perspectiva mais de fundo, como que a cultura do individualismo exacerbado, né, entra nessa história? Digamos, é muito forte, porque, veja bem, o mundo que nós vivemos hoje, Marco, vamos pegar assim a indústria 4.0, que todos e todas que nos assistem já ouviram falar. Fundamentalmente, o que é a indústria 4.0? Mais robôs, mais máquinas automatizadas, mais internet dentro das empresas. É isso que chama internet das coisas, tá certo? Você conecta as fábricas à produção por internet. Quando uma internet A, né, começa a falar com outra B e com outra C, o trabalho vivo desaparece. A desaparição desse trabalho vivo faz com que, tá certo, haja uma massa de trabalhadores desempregados e uma massa de trabalhadoras desempregadas. O fato desse desemprego se ampliar permitiu que, paralelamente à indústria 4.0, as plataformas foram se desenvolvendo. E o que elas perceberam? Muitos de nós vimos fazendo vários estudos sobre isso. Elas perceberam, primeiro, o cenário mundial tem classe desempregada, tem trabalhadores e trabalhadoras desempregadas em praticamente a maioria, se não a totalidade dos grandes países do mundo. 2. Na Europa, por exemplo, por mais de 10 anos eu dei aula na Universidade de Ca' Foscari como professor visitante, eu vivia a realidade e estudava a realidade, por exemplo, dos imigrantes. Não é por acaso, Marco, que na Europa são os imigrantes, os e as, homens e mulheres, que fazem esse trabalho. E eles não têm nenhum direito. E, ao mesmo tempo, o neoliberalismo cultuou a ideia de que você sendo, digamos assim, dono de si próprio, fazendo o seu negócio, você vai fundo. É uma ideia poderosa. Ao mesmo tempo, as plataformas dizem, você compra moto, você compra bicicleta, você compra ou aluga o carro, você compra a bag, você compra o celular, eu vou me endividando e tenho a impressão de que eu sou dono de mim. Só que tem uma coisa, se eu não atendo às chamadas, se eu não faço aquilo que nós chamamos da gamificação, ou seja, é um jogo essa plataforma, eu sou chamado, todos somos chamados. Se não respondemos 1, 2, 3 vezes, paramos de ser chamados. Outros ou outras serão chamados no nosso lugar. Resultado, esta ideia forte de que eu sou dono do meu trabalho, do meu tempo e do meu negócio está se mostrando falso. E a prova cabal disso foi a greve de 31 de março deste ano e do 1º de abril também deste ano. O 1º de abril, acho que todos sabem, esse dia foi escolhido para ficar claro como o dia da mentira. Dizem nesses trabalhadores e trabalhadoras que aos milhares pararam o trabalho. Nós não somos autônomos, não somos livres para dispor do nosso trabalho. Nós temos uma aparência de autonomia. Mas o neoliberalismo jogou com muita força nesta proposta, e ele é poderosa. Um último e rápido ponto. O trabalho na indústria, Marco, ele é muito mal remunerado, todos os trabalhadores, e mesmo trabalhadoras. Em Minas Gerais, eu inclusive entrevistei uma motorista de Uber, mulher. Todos dizem que trabalham nessa empresa, neste ramo, melhor dizendo, motoristas ou motoqueiros, porque o salário na indústria é pior. Então, a CLT tem muitos ganhos, ou melhor, a CLT contempla muitos direitos, mas o salário da indústria brasileira é miserável. Eu vou repetir, o salário da indústria brasileira, se nós fôssemos dolarizar ou colocar em euro, mostraria a miséria. É por isso que muitos desses brasileiros e brasileiras estão no exterior para tentar ganhar um pouco mais em dólar, em euro ou em que moeda for. Diante desse contexto, né, que o senhor descreve aí, que é em grande medida dramático, né? Qual seria o modelo de trabalho, professor, capaz de levar a uma desestruturação desse capital, que é um termo que o senhor usa no livro, e a emancipação da humanidade?
Veja bem, Marco, nós estamos num momento muito difícil da história humana, só não vê quem não quer. O Elon Musk, por exemplo, que de bobo não tem nada, está preparando, provavelmente quando ele das suas incursões a Marte, ele já está preparando explorações mercantis, né, explorações lucrativas visando o lucro, para poder um dia ter um sistema que nos leve a fazer turismo em Marte ou em qualquer outro planeta, quando não pensando para lá ir morar. Né? Porque qualquer pessoa lúcida hoje sabe que com o aquecimento global, né, nós estamos tendo uma mudança profunda, né, no clima. Nós não sabemos se teremos chuvas torrenciais ou secas digamos assim, insuportáveis. O Brasil, no ano passado, teve chuvas torrenciais no Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo em que o rio Amazonas estava em processo de seca profunda. Metade da Europa, a Europa Oriental, no ano passado, teve chuvas torrenciais e, no mesmo período, metade digamos assim, da Europa do lado ocidental, nós tivemos secas e incêndios brutais. Os Estados Unidos e tantos outros países, continente asiático e tantos outros, têm tido hecatombes climáticas. Então, o que nós estamos vendo, como é que nós vamos controlar o aquecimento global? Nós tivemos em 2024, considerado por cientistas que fazem pesquisa séria, uma temperatura que era pensada para muitas décadas para frente. Houve um completo descontrole, não é mais possível ter energia fóssil ilimitada, não é mais possível ter carro como substituindo o transporte coletivo, não é mais possível ter uma produção agrícola e bovina que polua, não é mais possível extração mineral. Como é que nós vamos enfrentar isso? Por isso que eu uso uma síntese no meu livro, que é uma síntese forte. A capa dos sentidos do trabalho, essa capa nova ficou muito bonita, né? O sentido do trabalho que beneficia o capital desestrutura a humanidade. E o sentido do trabalho capaz de estruturar a humanidade tem que confrontar e pôr limites ao capital. Eu vou dar um exemplo. Como que é possível combater digamos assim, o aquecimento global? Travando digamos assim, energia fóssil. Para isso é preciso parar de extrair petróleo e fazer desta fonte, tá certo, a energia para o mundo. Pois o que estamos vendo no globo, a começar pelos Estados Unidos, e não só. Também você vai para a Europa, ver na Rússia, na Europa, etc., pela situação de conflito, nós estamos vendo uma intensificação da exploração de petróleo. Então nós vamos ter que pensar, num dado momento, se a humanidade quer perecer ou se a humanidade quer viver. Isso é preciso, e aí não há outras palavras, impor limites muito claros à sociedade produtora, geradora do aquecimento global. Se não, isso vai tocar em lucros muito poderosos. Isso vai tocar em interesses muito poderosos. Mas os ricos, que têm ainda coágulos de lucidez, os muito ricos, porque não é possível imaginar que alguns desses grandes magnatas das big techs tenham algum coágulo de lucidez. Não é mais possível imaginar isso. A prova cabal é que todos eles estão dando suporte, tá certo, a essa nova barbárie do mundo, que é a eleição, tá certo, do Trump, com tantos descaminhos que nós estamos vendo em 100 dias de governo, inimagináveis até mesmo para quem sabia o que o Trump é. Nós vamos ter que impor limites muito profundos. A redução da jornada de trabalho é uma delas. É preciso reduzir a produção de indústria que aquece. É preciso reduzir a produção de uma agroindústria que, digamos, traz aquecimento pelos gases ou por que for. É preciso impedir completamente as queimadas. Se os proprietários que incidem nessas digamos assim, descumprimentos legais não o fazem, é preciso que nós tenhamos medidas mais rígidas. A redução da jornada de trabalho é um ponto crucial de partida. Mas você está vendo, bastou se falar em pensar numa jornada 4,3 em oposição a 6 por 1, já houve uma grita generalizada como se o país fosse empobrecer. Nós queremos um país sem futuro previsível para daqui a 30 anos ou nós queremos um país
onde a humanidade não vá perecer, mas possa sobreviver. Esse é o desafio, esse é o imperativo categórico do nosso tempo, esse é o imperativo crucial do nosso tempo. Sobre esse debate, professor, né, em torno do fim da escala 6x1, de fato até é citado, né, no pronunciamento à nação do presidente Lula, no último dia 1º de maio, em que ele diz que o governo se compromete a aprofundar estudos para encampar a proposta. No Congresso, o que a gente está vendo? Parte dos defensores do fim dessa escala falam em uma escala 5x2, porque alegam que a escala 4x3, né, que já está vigente em alguns lugares do mundo, não seria adaptável de forma imediata ao Brasil. Qual sua visão a respeito? Veja bem, quando a gente vai responder questões como essa, é muito importante estudar a história. Quando começou a Revolução Industrial, Marco, meados do século XVIII, a jornada chegava a 16, 18 horas de trabalho por dia para homens, mulheres e crianças. E não foi de modo dócil, tá certo? Não foi através de rezas, nem de convencimento que o empresariado inglês e depois mundial aceitou. Em 1886, houve penalização, tá certo? E morte de operários que lutaram numa greve heróica. A própria história inglesa, né, mostrou, no chamado ludismo, que houve mortes, execuções de líderes da classe trabalhadora para que algo fosse obtido. Tem uma disputa, Marco, esse é o segundo ponto. Nós vamos ter que refletir sobre isso. Tem uma disputa entre grandes grupos corporativos. Sei lá, a Apple nos Estados Unidos e a Huawei na China. Quem ganhar, leva, né, o butim, como se dizia antigamente, vai ter o filão lucrativo. E quem perder, perderá esse filão lucrativo. Para que a empresa chinesa ganhe da norte-americana, ela tem que utilizar todos os recursos tecnológicos, algoritmos, inteligência artificial, internet das coisas, tudo que for possível para se tornar mais produtiva e ampliar a jornada de trabalho. Não é por acaso que na China tem o sistema 996, na Alibaba e outras empresas. O que é o sistema 996? Trabalhar das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Fácil, né? 6 dias da semana, 9 horas de trabalho por dia. Tá certo? Pode-se calcular o nível imenso de jornada de trabalho. No caso brasileiro é a mesma coisa. Aliás, é preciso dizer que tem havido uma redução de trabalho em vários países do mundo. E isso ocorre quando há luta, ação, resistência sindical, manifestações, greves da classe trabalhadora. A pergunta é, nós temos que enriquecer os trilionários, eu não estou falando em milionários nem em bilionários, eu estou falando em trilionários. Nós queremos enriquecer os trilionários ou darmos dignidade e condições de vida para a classe trabalhadora. Então, nesse sentido, a escala 5x2 é pífia. 5 vezes 8, 40 horas de trabalho, mas nós temos várias categorias que há muito tempo no Brasil já conquistaram a jornada de 40 horas. Tá certo? A jornada por lei no Brasil, pela Constituição de 88, é de 44 horas. O que nós vemos no Brasil, nós vimos a semana passada, né, o caso de um trabalhador do campo escravizado que era vilipendiado até o limite. Não é possível reproduzir aqui, certamente vocês informaram esta notícia aí, o tipo de vilipêndio até sexual. Foi gravado no corpo dele as iniciais do seu proprietário. Que penalidade esse proprietário que crava, tá certo? Põe uma tatuagem num trabalhador com as suas iniciais do proprietário, como se fosse propriedade. Então, aqui é um confronto. Não é verdade que vai acabar, diminuir a produtividade. É claro que isso é falso.
Sabe por quê? Porque a produtividade, nós estamos conversando aqui há 15 minutos, 20, alguns milhares de inventos foram consolidados nesses minutos no mundo. Se você pegar incremento norte-americano, alemão, japonês, chinês, coreano, muitos inventos em 15, 20 minutos. Então nós temos que pensar como utilizar a inteligência artificial, como utilizar os algoritmos em benefício da população. Porque no mundo atual, a inteligência artificial, os algoritmos aplicados pelas grandes empresas, sejam as plataformas, sejam as fábricas, sejam a agroindústria, não é para benefício da classe trabalhadora, é para aumento dos lucros do grande capital. Essa é a questão crucial. No mais, nós vamos ver nossos filhos e nossos netos morrer, e nós também vamos morrer um pouco antes do tempo, quando poderíamos viver mais. Um último ponto, Marco. Por que nós estamos com uma sucessão de pandemias? Porque o aquecimento global descompensou todo mundo, toda a natureza do mundo está sendo profundamente adulterada. Mas sabe aquela lógica do empresário tosco e rústico? Eu estou ganhando aqui, não importa, eu vou tocar para frente, porque essa coisa... Tem gente que diz, o mais importante homem político do mundo hoje, diz que a questão ambiental é obra do demônio, entende? Quando ele é o próprio demônio, vamos dizer assim, para usar, já que estamos no caminho das metáforas. Você está imaginando o tamanho da confusão? Então nós temos que discutir por que produzir em tempo menor, e tem que ter uma segunda questão, Marco, que está no meu livro aqui, é o capítulo, se não me engano, o capítulo 11 ou 12 da edição original, que foi atualizada, devo dizer para vocês. A pergunta é o quê? Vamos produzir em menor tempo? E 2, vamos produzir o quê e para quem? Essa questão é crucial. Isso torna o meu livro atual. Mais atual até do que quando saiu em 1999. Essas alterações, professor, na jornada, elas seriam ainda mais importantes quando a gente pensa no trabalho feminino, né, que vive uma realidade peculiar, que também é abordada no livro, né, quando o senhor aponta ali na obra que o capitalismo usou a emancipação feminina para explorá-las ainda mais, né? Como isso se dá? Claro, porque você veja bem, né, na divisão social e sexual do trabalho, né, que o capitalismo acabou se adequando? Ao patriarcalismo que existia muito antes do capitalismo. O homem vai fazer as atividades fora de casa, produtivas, e a mulher, tá certo? A mulher é destinada o espaço reprodutivo predominantemente da casa. Assim se deu nas sociedades patriarcais antes do capitalismo, e assim o capitalismo se moldou. A ideia de que o homem é azulzinho, a roupa é azulzinha, a mulher é cor-de-rosa, que o homem vai fazer o trabalho para ganhar fora e a mulher fica em casa cuidando da família, né, foi muito bem assimilada pelo capitalismo, até o momento que as mulheres se rebelaram e disse, chega, isso não pega mais, né, não cola mais. Quando eu fiz esse livro, Marco, eu estava trabalhando na Universidade de Sussex, na Inglaterra, convidado pelo meu querido amigo que já morreu, Stephen Mesaros. Ele que me convidou para ser pesquisador da universidade. Já na Inglaterra, naquele período que eu fiz essa pesquisa, havia no continente, no solo inglês, mais mulheres compondo a classe trabalhadora do que homens. Aí o que as mulheres começaram a fazer? Nós queremos ter uma divisão igualitária na vida real, produtiva, e na vida reprodutiva. O que o capitalismo fez? Começou a incorporar as mulheres nas jornadas part-time, para que elas pudessem continuar, né, fazendo a reprodução em casa, garantindo a reprodução da força de trabalho para o capitalismo. Todos nós sabemos, se crianças não nascerem, não haverá como reproduzir a força de trabalho na indústria, na agricultura, nos bancos, nos serviços, nas plataformas, no que for, em tudo que se expande hoje, em todas as modalidades de trabalho. Então, o que acontece? As mulheres começaram a lutar e elas passaram a exigir condições de trabalho similares às condições dos homens, salários iguais para trabalhos iguais, e passaram a lutar, tá certo, para que as mulheres pudessem ter também no espaço de trabalho aquelas atividades
que eram predominantemente, ainda são em grande medida, porque o machismo é muito forte, né, que estão nos cargos de gestão e direção das empresas. Por isso que é raro, no mundo das empresas, você ter uma igualdade plena de direitos, um número equânime igual de homens e mulheres. Não. De longe, todas as estatísticas mostram que houve um ganho real, é verdade, as mulheres passam a ter várias atividades que antes eram atividades masculinas, mas em muitas elas são preteridas, no topo e na base. Então essa é a luta muito importante, porque assim como o trabalho feminino, tá certo, tem um desprestígio em relação ao trabalho masculino e, portanto, é subordinado, o trabalho dos homens negros e negras também é desprestigiado e subordinado em condição inferior em relação ao trabalho dos homens brancos. O trabalho das mulheres negras também é preterido em favor do trabalho das mulheres brancas. O trabalho das mulheres indígenas também é preterido em favor do trabalho dos homens brancos. E assim vai, nesse círculo infernal. E veja, ao mesmo tempo que a gente avança em muitos pontos, nós percebemos que no Brasil não foi eliminado o trabalho análogo à escravidão, que é assintoso. E mais. No meu livro O Privilégio da Servidão, eu justifiquei, de um livro publicado em muitos países, resultado de pesquisa de várias décadas, desde 1974, 75, eu estudo as condições de vida da classe trabalhadora, são 50 anos dedicados a esse estudo, né? Nós temos no trabalho em plataforma hoje condições desumanas de trabalho, não só nos motoqueiros, que mais de um morre por dia na cidade de São Paulo. Muitos se acidentam, partes do corpo que inviabilizam a sua vida, cabeça, tá certo? Ou inviabilizam uma vida normal. Se ele afeta a cabeça, ele pode tornar-se um indivíduo sem condições de qualquer outro trabalho. O braço, as pernas. É muito frequente o indivíduo estar entregando uma moto, com a moto um produto, um entregador, ele ser acidentado, ele comunica à plataforma se foi acidentado e a plataforma pergunta se ele entregou a alimentação. E se ele não entregou a alimentação, ele vai ser descontado no que ele tem que receber. É assintoso. Na Europa, e termino essa pergunta que eu me alonguei um pouco, Marco, nós publicamos um livro no Brasil que é gratuito, tá certo? Com o apoio do Ministério Público do Trabalho, num projeto que eu tenho com o Ministério Público do Trabalho. Nós publicamos, eu tentei achar aqui para ver se estava à mão para lhes mostrar, nós publicamos um livro no Brasil chamado assim, Trabalho em Plataformas, Regulamentação ou Desregulamentação. Há uma orientação da União Europeia para que os países que compõem a União Europeia partem do pressuposto, primeiro, de que os trabalhadores, homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, que atuam em plataformas, sejam entendidos e compreendidos como empregados e empregadas. 2, os algoritmos não podem ser propriedade exclusiva das plataformas para programarem como um moinho satânico, para usar a magistral metáfora do século passado do Cal Polanyi. Os algoritmos não podem ser um moinho satânico. Os trabalhadores e as trabalhadoras devem ter o controle dos algoritmos, saber como é que eles funcionam, como é que eles são programados. O juiz do trabalho, os procuradores e as procuradoras do trabalho devem saber também, e os governos devem saber também, porque é ele que diz por que está morrendo ou adoecendo tanta gente no trabalho. Último breve palavra, num minuto, esses trabalhadores e trabalhadoras que vão e se acidentam, é o sistema de saúde que tem que pagar, quando as empresas não pagam previdência. Há algo de estranho no reino da Dinamarca, meu caro amigo. Há alguma coisa muito estranha. São muitos e enormes desafios, professor. Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político. Espero que a gente possa voltar a conversar dentro de alguns anos para falar de avanços, né, nessa realidade. Muito obrigado, foi um prazer poder dialogar com vocês. É isso, é uma questão crucial da humanidade, seja na Índia, na China, na Inglaterra, na Alemanha ou no Brasil. E nós temos que estar atentos, e o espaço que vocês estão abrindo para esse debate na Assembleia, na TV da Assembleia, é muito importante. Deixo o meu abraço a todos e todas, e especialmente também a você e a equipe que
fez esse trabalho que é para que pudéssemos fazer essa entrevista. Até uma próxima. Até, sucesso com a obra. Eu conversei com Ricardo Antunes, sociólogo e professor titular da Unicamp. Falamos sobre o livro de sua autoria, Os Sentidos do Trabalho. A obra relançada pela editora Boitempo após 25 anos aborda impactos de transformações do ato laboral para o capitalismo e para a humanidade e os dilemas contemporâneos em relação ao tema. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.